Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fabrício Vidal, criador do site Mapas Mentais Múltiplos, trazendo aqui para vocês mais um mapa mental de direito penal. E hoje vou estar falando aqui para vocês sobre a estrutura do tipo legal, de uma forma bem rápida, né? Vou explicar aqui esse mapa mental, mas esse mapa mental que eu estou disponibilizando para vocês aqui, sobre um tema muito importante para o direito penal, que é a estrutura do tipo legal. E de uma forma bem resumida aqui, nós já falamos de outro mapa mental a respeito do tipo legal. O que é um tipo legal? Né? Quando o Estado ele quer impor ou proibir condutas, né, sob uma ameaça de sanção, ele tem que obrigatoriamente fazer isso por meio de uma lei, né? E isso nós sabemos que uma lei em sentido estrito, que vai descrever uma conduta, seja ela comissiva ou omissiva, com o fim de proteger um bem jurídico que não pode ser protegido pelos outros ramos do direito. E assim surge o famoso tipo penal. E de uma forma prática, o que é o tipo penal? O tipo é um modelo, é um padrão de conduta que o Estado, por meio da lei, visa impedir que seja praticado. Por exemplo, nós temos lá o tipo penal previsto no artigo 121 do Código Penal, conhecido como homicídio: matar alguém. Esse é o tipo penal previsto na lei, no artigo 121. Então nós temos aí um verbo, matar, e um elementar, alguém, e é disso que nós vamos falar, sobre a estrutura do tipo legal. Então vamos lá. Como eu disse, todo tipo penal ele tem que ter um núcleo. E o que é o núcleo do tipo penal? Eu acabei de dizer para vocês do exemplo do crime de homicídio, matar alguém. O que é o núcleo desse tipo penal? O núcleo é justamente o verbo matar. É o núcleo do tipo penal homicídio, previsto no artigo 121. Nós temos aí o exemplo do furto. O núcleo do tipo penal previsto lá no artigo 155 do Código Penal, subtrair. No homicídio eu acabei de falar, matar. Então o núcleo de todo tipo penal é o verbo. Vamos lá caminhando. E quais são os elementos desse tipo penal? Quais são os elementos aí da tabela periódica da estrutura do tipo legal? Vamos passar aqui de forma bem rápida. Primeiro elemento, elemento objetivo. Nós vamos falar de cada um deles. Segundo elemento, elementos subjetivos. Terceiro, elementos normativos. E o quarto, elementos modais, que não são aceitos por grande parte da doutrina. Nós vamos falar sobre isso também. Então, ao primeiro elemento, elementos objetivos. Que são elementos objetivos? Esses elementos objetivos eles não dependem do sujeito que pratica. Eles exprimem juízo de certeza, prescindem de valoração cultural ou jurídica. Ou seja, quando nós lemos lá o tipo penal previsto na lei, são aqueles elementos descritos no tipo penal que você não precisa fazer uma interpretação muito complexa para saber o que o legislador queria dizer ali no tipo penal. Nós temos o exemplo, alguém, matar alguém. Não precisa, gente. Alguém, se a gente fazer uma interpretação gramatical, nós sabemos que alguém é qualquer pessoa. Mulher, todo mundo sabe o que é uma mulher. Então não precisa fazer um exercício intelectual muito grande para você saber. Existe um juízo de certeza. Você sabe exatamente o que o legislador quis dizer com alguém e com mulher, por exemplo. Esses são elementos objetivos do tipo legal ou do tipo penal. Quais são os elementos normativos? Esses sim, os elementos normativos necessitam de um juízo de valor ou uma interpretação valorativa. Como assim, Fabrício, juízo de valor? Então eles podem ser jurídicos ou impróprios, ou seja, o que quer dizer isso? São conceitos próprios do direito.
relativos à ilicitude, por exemplo, quando você lê o tipo penal, existem palavras tipo indevidamente, sem justa causa, ou então a termos ou expressões jurídicas, por exemplo, documento, funcionário público. Isso vai ser o direito que vai dizer o que isso significa. O que significa essas expressões, documento, o que é um documento público, o que é funcionário público, isso é a lei que vai dizer, é o próprio direito que vai fazer essa interpretação, por isso nós chamamos de jurídicos ou impróprios. Agora nós vamos ver aqui o próximo, são os culturais ou extrajurídicos. O que são esses elementos culturais ou extrajurídicos? Eles envolvem conceitos próprios de outras disciplinas do conhecimento, outras áreas artísticas, científicas, técnicas. Por exemplo, quando aparece lá no tipo penal pudor, ato obsceno, ato libidinoso, arte. Então, isso vai ser interpretado ou descrito por outras disciplinas diversas das disciplinas jurídicas do direito. Por isso que são culturais ou extrajurídicos esses elementos normativos. O próximo são os elementos subjetivos, como o próprio nome diz. Lá tem um desenho ali, a cabeça de um sujeito. Então, como o próprio nome diz, é o que se passa no mundo anímico do sujeito, o que está no interior, na mente da pessoa, são aqueles elementos subjetivos. O mais famoso dele nós sabemos é o dolo, que toda vez que se fala que se vai estudar classificação de determinado tipo penal, tá lá, elemento subjetivo, dolo. Então refere-se à esfera anímica do agente, à vontade. Qual era a vontade do agente ao praticar aquele ato, ou aquele fato. O dolo, gente, não é dolo, é dolo, ou especial finalidade e outras tendências e intenções. Quando você vê em determinado tipo penal, por exemplo, o sequestro mediante extorsão. Então o agente, ele priva a pessoa da sua liberdade com a finalidade de praticar a extorsão. Então a finalidade, olha aí, a especial finalidade não é só retirar a liberdade da pessoa. O dolo dele é esse, retirar a liberdade da pessoa, mas tem uma especial finalidade, que é obter uma vantagem lícita por meio dessa ação, de privar a pessoa da sua liberdade. Então nós temos aí, refere-se à esfera anímica do agente. Então vamos lá caminhando, gente. Elementos modais, como eu falei para vocês, eles não são aceitos por grande parte da doutrina. Então eles referem-se a condições específicas de tempo, local ou modo de execução. Por exemplo, no crime de infanticídio, tem a expressão, lá consta a expressão durante ou logo após o parto. Seria o que diria parte da doutrina de um elemento do tipo penal modal, que não é muito aceito. E por fim, os elementos circunstanciais ou as circunstâncias do fato legal, melhor, do tipo legal ou do tipo penal. Esses elementos, pessoal, eles só vão aparecer nas figuras qualificadas ou privilegiadas. Por exemplo, homicídio qualificado, quando o agente ele usa de um meio cruel, é uma circunstância, A emboscada é uma circunstância que vai qualificar o crime de homicídio. Homicídio privilegiado, sob a influência de violenta emoção, é uma circunstância que envolve também o crime de homicídio. Então, esses elementos circunstanciais vão aparecer somente nessas figuras qualificadas ou
privilegiadas. É isso aí, pessoal. Essa é a estrutura do tipo legal, de forma bem breve, bem rápida. Eu apresentei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Dê o seu like aí, dê o seu joinha, como costumam dizer. E o mapa mental estará disponibilizado aí na descrição do vídeo, né, para você baixar, para você acrescentar aí nos seus estudos. Como eu sempre falo, o mapa mental não é para você estudar só pelo mapa mental, pessoal. O mapa mental é um instrumento de revisão e de memorização. Como eu acabei de explicar para vocês esse mapa de uma forma bem rápida, né, bem sucinta. Não tem como você estudar a estrutura do tipo legal somente pelo mapa mental. Então você vai pegar lá o seu livro de doutrina, você vai pegar a lei, o Código Penal e estudar. E se você quiser, você faz seu mapa mental. Se você quiser também, você pode pegar esse mapa mental, fazer outras observações que não foram feitas no mapa mental para melhorar, né, a sua memorização, a sua revisão. E é isso aí. Qualquer coisa, deixe o seu comentário e não esqueça de dar o seu like. Até mais, pessoal. Até o próximo mapa mental. Um abraço.